Pessoal, gente, boa tarde a todos, oficialmente. Seguinte, esta aula de hoje ela vai ser bem semelhante àquela aula que nós tivemos de reposição numa sexta-feira, porque nós não iríamos retomar a turma média hoje, iríamos retomar só na quinta-feira da semana que vem. Mas o curso de interpretação de textos que ocorrer às 17h30 durante as férias, está ocorrendo este curso, mas só que houve um acordo de horário e ele foi postergado para o início às 18h30 por um choque de horário que estava acontecendo. Isso beneficiou a nós aqui da turma média. Então, em decorrência disso, como não haveria choque de horário, então teria turma disponível, sala disponível, a gente falou, não, então vamos retomar a turma média regularmente. Estamos retomando hoje, a aula vai ser semelhante àquela, mas é aquilo que eu falei, né? Quem não assistiu, assiste. Quem já assistiu, assiste de novo, porque o conhecimento não quer demais. Sacou? Então, só relembrando, só curiosidade, quem aqui que não chegou a assistir aquela aula de geometria? Só para eu saber. Perfeito, beleza. Vamos lá, então, me ajudem todos. Falou em geometria. Deixa eu só colocar aqui. Olha. Gente, essa aula é 57 ou 58? Ainda tô. Hoje é dia 26, tá? Obrigado. 26 de julho. Aqui é a reciclagem educacional, tá bom? Turma média. O quê? Estou orientada no espaço. Agora eu quero ver, espaço e tempo, é direto ou inversamente proporcional? Não me faz pensar, qual é? Se um dobrar, o que acontece com o outro? Então, espaço. Você dobrar o espaço, tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Você concorda que se você dobrar a distância que você tem a percorrer, você vai gastar o dobro do tempo, considerando que você está numa velocidade constante? Então, espaço e tempo é diretamente proporcional. Ou se você preferir também, a razão tem que ser constante. Se um dobra, o outro também dobra. Mas aí só relembrando a parte de proporção, né, que a gente trabalhou. Beleza? Pós-vestibular do UNB, a gente trabalhou promoção aí legal. Pode voltar. Posso voltar para a aula? Então vamos lá. Turma média, qual é a aula? Alguém chegou a descobrir qual o número? 57,5. Deixa eu ver se eu tenho É a aqui. primeira do Enem. A primeira do Enem. Primeira do segundo semestre. Tá aqui, aula 58. Aula 58, acabei de descobrir. Sabe por que eu gosto de fazer essa contagem toda? É para quando chegar lá no final do ano, vocês perceberem, caramba, velho, a gente teve o triplo de aula do que tem no cursinho pré-vestibular regular. Sério, a quantidade, a carga horária de matemática, que é o triplo da carga que você tem no pré-vestibular regular. Estou mentindo? O triplo. O triplo é 3 vezes maior? Não, duas vezes maior, lembra? 2 vezes maior é o triplo. Mas pro vestibular é 3 vezes maior. No vestibular, no Enem, é 3 vezes maior, é triplo. Mas vocês sabem que isso está errado. É 1 vez maior é o dobro, 2 vezes maior é o triplo. Mas não vamos entrar nesses méritos aí agora. Mas vamos lá, gente. Falou em geometria. Falando em geometria, existem 4 coisas que nós medimos em geometria. Quais são essas coisas que nós medimos, gente? Primeira coisa que a gente mede é o quê? Primeiro. Ângulo. Ângulo. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente mede é ângulo. Qual é a segunda coisa que a gente mede? Comprimento. Comprimento. Fechou? A altura é um tipo de comprimento. É uma coisa que você mede usando unidade de comprimento. Perímetro, comprimento. Diâmetro, comprimento. Profundidade, largura, comprimento. É tudo unidade de comprimento. Beleza? Então, as coisas que você mede em geometria são ângulo, comprimento. Por favor, não sejais horroroso. É comprimento, não é comprimento. Comprimento é oi, tudo bem? Como você está? Né? Então, não sejais, não sejais, não sejais. Qual é a outra coisa que a gente calcula? Área.
E qual é a outra coisa que a gente mede? Volume. Agora, por favor, gostaria agora de contar com a omissão. É sério, eu quero contar com a omissão daqueles que já assistiram a aula. Beleza? Ou seja, quietinho, quietinho. Tem uma galera aí que não assistiu. Tem uns 10 aí que eu perguntei. Daquela aula. Então, vamos deixá-los responder. Então vamos lá. Vocês aí que não assistiram a aula, eu gostaria de perguntar para vocês. Se uma pessoa pergunta para você, o que é ângulo? Quem não assistiu, por favor, levanta a mão. Bora, levanta a mão aí, quem não assistiu, gente. Tinha mais gente que não tá dando. Bom, acho que tinha mais gente, mas tudo bem. Agora ficou com vergonha, né? Que eu ia perguntar pra vocês, né? Não, eu não. Se eu soubesse que era pra responder. Não é sério. Se alguém te pergunta o que é ângulo, o que você responde? Isso, gostei, é por aí. Definição formal de ângulo. Ângulo é a união entre duas semirretas de mesma origem. Só uma pergunta. Qual é a interseção entre esta reta e este plano? Não existe, concorda? Existe sim. Tá vendo esse plano aqui, ó? Esse plano ele continua, ó. Imagina você nas férias, depois da aprovação, tá lá no Rio de Janeiro, tomando um bronze. Eu quero que você imagine a seguinte cena. Você tá lá no Rio de Janeiro tomando um bronze, vai ter um avião passando lá em cima, assim, né? Com a faixa fora Olimpíadas. Aí você imagina a 1.100 metros de altura acima da areia da praia. Imagina esse plano passando por lá fazendo sombra. Mas sério, Brasília está a 1.100 metros de altitude, aproximadamente acima do nível do mar. Entendeu? Então você imagina isso. Tem um plano lá, velho. E essa reta também, ela continua. Ela vai sair furando lá, sei lá, na Índia, não sei. No Japão não, né? No Japão teve que ser assim, né? Perpendicular. Vai furar e sair lá do outro lado do planeta. Mas assim vai sair lá na Índia, mais ou menos, não sei. Então, qual é a interseção dessa reta com esse plano? Existe, tá bem aqui a interseção, ó. Aqui, o plano vem pra cá e a reta vem pra cá. Tem interseção. Por quê? A reta, ela não tem limite. A reta, ela não tem limite nem de um lado nem do outro. A semirreta, ela tem limite apenas em um extremo. No outro extremo, não. O segmento de reta, sim. O segmento de reta não tem interseção. Não tem limite inferior e superior. Então eu pergunto, qual é a interseção desta reta com este plano? Resposta, esse ponto aqui. Qual é a interseção deste segmento de reta com este plano? Resposta, não tem interseção. Porque o segmento de reta está definido, os extremos dele. E o que é um ângulo? Ângulo é a união de duas semirretas de mesma origem. Está vendo essa semirreta aqui? Ela não tem origem? Pensa numa outra semirreta com a mesma origem. Lá. Pronto. Aí você tem um ângulo. União de duas semirretas de mesma origem. Mas só que o que eu quero que vocês se lembrem mesmo a partir de hoje é: o que é ângulo? Resposta, abertura. Ângulo é uma simples abertura. Agora eu pergunto, o que é comprimento? Cuidado, calma. Cuidado, quem não assistiu. Essa parte aqui agora está uma parte meio excludente, né? Professor, eu estou aqui com a língua coçando aqui para falar. Pergunto, o que é comprimento de alguma coisa? Tamanho. Ótimo. O nome que normalmente vem é esse. O que eu pergunto é, tá ligado o UFC? Não tem aqueles caras 3x4 lá, parrudão? O que você fala normalmente? Caraca, olha o tamanho do cara, velho. Caraca. Neste momento você está dizendo, nossa, como o comprimento dele é grande. É isso que vocês falam? Não. Gente, cuidado com este termo, tá? O termo tamanho, ele pode dizer muita coisa. Você pode dizer tamanho, por exemplo, se relacionando à altura, né? Sem bullying,
Mas, por exemplo, não, olha o tamanho da língua. Oh, Cujo! Olha, falta de tamanho. Não é. Não falta o tamanho da língua. Olha, é a bullying, aí é bullying. Me deixa. Professor, tá ligado à extensão, não? Oi? Tá ligado à extensão. É por aí. Horizontal ou vertical? É por aí, só tem uma coisa. E quando a gente vai jogar bola? Chega lá, né, no gramadão do clube, o que os caras falam? Caraca, velho, olha o tamanho desse campo. Neste caso, tamanho está relacionando ao quê? Área. E quando você vai no zoológico e fala, caraca, olha o tamanho desse elefante. Você está relacionando o tamanho com o quê? Com a área da superfície corporal do elefante? Duvido. Você está relacionando o tamanho com o quê? Com o volume. Então vocês estão percebendo que você utiliza a mesma palavra com diversas finalidades? Então ela vai ser um pouco ambígua. Então não é interessante a gente relacionar comprimento com tamanho. O que é comprimento? Nossa, professor, eu me imaginei colocando meu estetoscópio. Mas bora lá, tá aqui, olha o tamanho, O que significa tamanho, gente? Me ajuda. Sabe o que é tamanho? Isso, quanto mede daqui até ali, é por aí. A partir de hoje, comprimento vai ser tamanho. Me ajuda o restante? Quem assistiu, pode falar. Todo mundo esqueceu. A gente lembra de área e volume. Olha! Aê! É o tamanho da linha. É o tamanho da linha. A partir de hoje, qual é o comprimento da circunferência? Pessoal, eles querem, né? Vai ser. O que você faz? Você pega a circunferência, estica ela. O que é o comprimento da circunferência? É o tamanho dessa linha. O que é perímetro de uma figura plana? É impressionante, a resposta de todo mundo é sempre a mesma. É a soma dos lados. Tá bom então, Roroso. Então fala pra mim, qual é o perímetro da circunferência de raio R? Vai, soma os lados da circunferência. Soma. Não. Perímetro. Na realidade ela tem infinitos lados, com a medida de cada lado tendendo a zero. Então olha que coisa horrorosa. Na verdade, se somar dá 2πr. Eu costumo fazer qual alusão para imaginar o que é perímetro? Brother, não sei vocês, mas eu me amarro em roça. Me amarro em ir pra fazenda, ficar à toa, tá ligado? Você desliga do mundo. Vocês não gostam não, né? Quem não gosta de fazenda aí? Levanta a mão, tem uma galera boa aí. Uma galera mais urbana, né? Mais moderna. Pessoas não gostam desses negócios de mosquito aí. O negócio é shopping, ar-condicionado, videogame. Mosquito na noite não pega os Não faz mal. muito grande, não pega os mosquitos. É por aí mesmo. Mas, gente, ei, por que fazenda? Tá ligado quando você vai chegando na fazenda, não tem aquele cercadinho de arame? Não tem? Pois é, toda vez que alguém fala pra mim perímetro, eu penso naquele arame. Qual é o perímetro dessa fazenda daqui? Você pega aquele arame, estica ele e mede. Qual é o perímetro desse retângulo daqui, ó? Qual é o perímetro desse quadrado aqui? Você pega aqui, ó, estica o fio. Tá esticadinho, tá? Você arranca daqui, ó. Tem essa linha daqui. Aí você estica e vê. Isso é perímetro de uma figura plana. O perímetro é o comprimento da linha que delimita aquela figura. Acontece que se a sua figura for um polígono, quando você pegar os extremos do polígono, todos os lados do polígono, e esticar, o tamanho do fio vai coincidir com a soma do comprimento dos lados deste polígono. A gente chama isso de perímetro. Mas na verdade o perímetro de uma figura é o comprimento da linha que delimita aquela figura. Isso é perímetro. Perímetro é a unidade de comprimento. Só uma pergunta, posso dizer que perímetro é comprimento é a distância entre dois pontos? Sim ou não? Comprimento é a distância entre dois pontos, sim ou não? Sim. Não. Fechou, tô me lembrando como que é.
Beleza, coloca os dois pontos aqui, coloca um ponto aqui, coloca outro ponto aqui. E aí, qual o comprimento do fio entre os dois pontos? É o tamanho, é a distância entre os dois pontos? Não, porque o fio não está esticado. Não, professor, você estica. Eu não perguntei isso. Eu não perguntei isso, então posso dizer que comprimento é a distância entre dois pontos? Não, na física tem até a diferença, né? Tem a distância entre A e B e tem a distância percorrida de A até B. Uma coisa é a distância entre os dois pontos, outra coisa é a distância percorrida. A distância percorrida depende do trajeto que você segue. Se é um trajeto em linha reta, aí a distância percorrida coincide com a distância entre os pontos. Mas se não for em linha reta, a distância percorrida vai ser maior do que a distância entre os pontos. Tudo bem até aqui? Se for em linha reta. Se for em linha reta, aí a distância percorrida coincide com a distância entre os pontos. Mas se você não for em linha reta, a distância percorrida vai ser maior do que a distância entre os pontos. Tudo bem? Não, você pode fazer uma ondinha, meia lua, sacou? Pode fazer um pentagrama assim, parecido com aquela marca daquela empresa lá. Agora eu pergunto. Pessoal que já assistiu óculos. Pergunto. O que significa calcular a área de alguma coisa? Não consegue, Ainda né? não ouviu, vai. Não consegue. Eu não ouvi mais não. Por favor, todo mundo agora, vai. O que é calcular a área, por favor, gente? Contar quadradinho. Número de quadradinho, meu irmão. A partir de hoje, quer aprender o que é a área? Olha pro chão, por favor, todo mundo. O que você está vendo? Um monte de coração? Você está vendo o quê? Um monte de quadradinho. Isso é área. A área de uma figura é contar quadradinho. É sério, se você pensar desse jeito, você não precisa decorar praticamente nenhuma fórmula de área. Vamos chegar lá. Também é contar quadradinho. Inclusive tem um problema famoso, que é o chamado problema da quadratura do círculo, que é você calcular o lado de um quadrado cuja área coincide com a área de um círculo de raio R. Isso aí é um problema clássico na matemática, mas não vamos entrar nos métodos. Mas você vai ver que até mesmo para a área do círculo também é contar quadradinho. O problema é que você não tem uma quantidade inteira de quadradinhos. Mas você vai ver. Tá joia? Então, o que é calcular a área? Número de quadradinhos. Agora use o bom senso, por favor. Ups! Parecia um menino arteiro, velho. Se a área é número de quadradinho, o que é volume? Bom senso, né? Número de cubinho, né? Professor, peraí. É por isso que a gente fala que a área do terreno é de 200 metros quadrados e o volume é de 40 metros cúbicos. Porque senão seria 200 metros redondos e 40 metros esféricos, sei lá. Não, o que é a área? Contar quadrado. O que é volume? Contar cubo. Então o volume é número de cubinhos. Tá aqui, isso é volume, isso é área. Só tem um detalhe. Quais são as unidades que nós utilizamos para fazer isso, hein? Quais são as unidades que nós usamos para medir essas coisas? Antes de falar disso, quem aqui que não assistiu a primeira aula? Deixe-se, eu quero um voluntário. Vai, eu vou, Pronto. vai, eu vou. Bora lá, então pode ficar aí, pode ficar aí, pode ficar aí. Então vamos. E se quiser vir aqui também, vai vir. Então bora lá, fala pra todo mundo. Fala pra todo mundo, bora lá. Vamos lá. Qual é seu nome? Ali. Altura. Aí tá pelando. Não. Você foi bom. 52. Beleza, idade. 22. Até 19. Massa. Massa. 63. Pronto. Perceba que eu não falei peso, hein? Se eu falasse peso, eu falaria 63. Olha, neguinho.
Deu Né? ruim, né? Só uma pergunta. Vocês viram as respostas delas? Tudo errado. Vocês concordam com tudo errado? Mas eu também Obrigado, obrigado, querida. Muito Eu obrigado. também, você mais. Não, mas eu É porque ele errou também, a mesma coisa. O negócio é, vamos lá, por favor, idade? 22 anos. Beleza. Oh! Aê! É impressionante, você pergunta para as pessoas, idade, 22. Massa, 63. Altura, quanto? 1,27? Não tira a mão de mim. Tira a mão de mim. Não me toca. Sai. 1,52, é isso? 1,52 m. E meio. Não me enrola. E meio. Gente, vocês concordam que no dia a dia você pergunta, qual é a sua idade? 19. 22. Você já imaginou uma pessoa respondendo assim? Eu fiz isso pra uma grávida. Qual é a sua idade? Aí ela, 22 metros. Aí você pergunta, a altura? Aí ela, 1,52 quilos. E a sua massa? Aí ela, 62 anos. A pergunta é, faz algum sentido isso? Uma conversa dessa natureza faz algum sentido? Não, né? Só tem uma coisa. Vocês fazem isso em geometria o tempo todo. Quer ver a prova? Quanto mede esse ângulo aqui em cima? 60 graus. Agora fala pra mim, tomou? É sério? Antes desta aula, respondam, por favor, como que é numa aula normal, antes dessa conversa que nós estamos tendo aqui agora. Pessoal, quanto mede esse ângulo? E esse lado? E esse lado? Não, sem a nossa aula. Em outro lugar. Como que são as respostas? Quanto mede esse ângulo? Esse lado? E esse lado aqui? Não? Gente, olha que triângulo é esse. Quanto mede isso aqui? 5. E aqui? 5 aí. Estou mentindo que as respostas são sempre assim? Por que as pessoas se preocupam com isso? Simples. Na cabeça da maioria das pessoas, geometria, o que interessa é o número para marcar na resposta e acertar a questão e passar de ano. No caso de vocês, passar no vestibular. Quer aprender geometria? Por favor, coloque como prioridade as unidades. Deixa no chão, pode deixar aí. Não pode pegar. Tô brincando. Ela ficou com vergonha. Ai meu Deus, não pode não. Só uma coisa, geometria, coloque como prioridade, por favor, as unidades e não a quantidade daquela unidade de medida que você está utilizando. Não se preocupe com a quantidade, se preocupe com as grandezas. Por quê? Se você criar este hábito em geometria, brother, eu imagino um moleque que desde a 5ª série ele é estimulado a não responder 11 e sim 11 anos. Dia 9 agora? Dia 9 agora? De agosto? Olha aí, tá chegando. Pode fazer a caixa surpresa pra mim, gente. Eu vou fazer poker face. Acho que não sei nada. Olha, vai ter festa já, pra colar um bolinho. Mas... Aline, e se eu dissesse assim? Qual a idade da Aline? E aí eu dissesse algo do tipo... Opa! 275. Posso dizer que a tua idade é 275? Posso. Dependendo, né? Posso dizer também que é 22? Posso. Tudo depende do quê? Da unidade que você utiliza. A prova de que as pessoas estão cagando e andando para a unidade, sabe o que é? Nossa! Ouça seu pai falando.
Sua mãe falando. Pô, tô pensando em alugar uma loja ali, ó. A loja tem 80 metros. Cheguei uma vez no Casacô com minha noiva. No Casacô, acho que era outra vida semelhante. Casacô, esse negócio de decoração. A gente chegou lá, né? Aí sempre tem uma estagiária lá, de arquiteto lá, tudo, para receber a gente. Aí no que a pessoa vai receber a gente entrou lá no espaço. Aí ela, olá, boa tarde. Esse é o quarto da artista. Este quarto, ele tem 34 metros. Deve ser artista circense para se equilibrar aí numa linha com 34 metros de comprimento. Não. Cala a boquinha. Corrigiu? Minha noiva não deixou. Ela fez assim, minha, ó. É sério, ela me deu logo um cutucão. Cala a boca. Ela já sabe que eu fico prestando atenção nessas paradas tudo. Ela, por favor, cala a boca. Tá bom, tá bom, tá bom. Eu não preciso nem falar, ela já sabe, porque nesse meio dela é o tempo todo, né? Ai, nossa, a planta é de quanto? 160 metros. O povo sempre fala isso, velho, é impressionante. E pode ver, qualquer pessoa praticamente. Sabe o que ela acabou de falar? Quando a pessoa diz que a planta tem 160 metros, é a mesma coisa do que dizer que a sua idade é de 22 quilos. Falou o valor numérico associado, mas utilizou uma unidade que não tem bolhufas a ver. Acontece que misturar quilo com ano é diferente, mas misturar metro com metro quadrado não. Só o que muda é uma palavrinha depois. Não é que muda uma palavrinha depois, não. Uma coisa é você medir o tamanho da linha, outra coisa é você contar quantos quadradinhos tem. Então, faça o discernimento do que representa cada unidade. Por exemplo, quais são as unidades de medida de ângulo? Qual a primeira delas? Grau. Outra? Radiano. Tem também o grado, né? Mas eu não vou falar do grado aqui não. Pergunto. Já falando perdão. Pergunto, obrigado. Pergunto, unidade de comprimento, me ajuda. Centímetros, milímetros, Metro. metros, decímetros, quilômetros, quais mais você quer? Quero mais, quero criatividade. Olha, puxou. Polegada. Agora começou a melhorar. Como é que a gente trabalha? Tem que estar. Eu quero mais. Tem que estar. Aquele do avião. Pés. Pés. Pode ser passivo. Do avião. Não é pra baixo, não. Mas vamos lá, metro, Pés. centímetro, quilômetro. Gente, sendo bem sincero, por que colocaram acento no quilômetro? Tem, mas é para paroxítono. Oi? Ou você fala quilômetro? Ah, mas você sabe. Tem gente que fala quilômetro também, mas. Mas o certo no português é quilômetro, né não? É quilômetro, decímetro. Em inglês não é, né? Kilometers. Não coloca o acento. O brasileiro coloca só para dificultar. É sério, pense. Ó, quilômetros. Decímetros. Centímetros. Quilograma. Decigrama. O problema é, quando vai para a unidade de comprimento, coloca o desgraçado do acento e aí bagunça tudo. Aí o povo tem que ficar decorando. Se não tivesse o acento, já facilitaria. Eu duvido que vocês confundam que 1 quilograma tem 1000 gramas. Duvido. Então, quilômetro, centímetro tem acento também, para paroxítono, né? Centímetro, quilômetro, aí tem o decímetro, tem uma porrada de coisa aí. Aí tem outros menos utilizados aqui no Brasil, que são as milhas, polegadas. Só uma coisa, essa pergunta do Matheus eu vou deixar para vocês responderem. Vocês vão estar assistindo um filme lá
e vai ter lá a placa 10 miles. Aí sempre aparece a legenda. 1.6. Assistam os filmes e façam a conversão vocês mesmos. Eu quero que vocês me digam, uma milha tem quantos quilômetros? Vocês vão assistir filme, vocês vão assistir aos filmes para vocês me dizerem, tranquilo. Para vocês me dizerem, uma milha tem quantos quilômetros? É sério, é para assistir. É para assistir. Pesquisa no Google. Filme que aparece distância. Milha, polegada, pé, jarda. Só curiosidade. Professor, mas eu pensei que polegada era unidade diária. Por exemplo, o meu celular, ó meu celular, ó, ele tem uma tela de 5 polegadas. Olha que telona bonita, ó, azulzona. Por favor, não sejais. Quando você disse que o seu celular tem uma tela de 5 polegadas, em primeiro lugar, o que é uma polegada? Uma polegada é o tamanho de um polegar. Professor, mas o meu polegar é diferente do outro. Eu concordo. É por isso que existe um polegar padrão. É de um rei narcisista. Ele pegou as medidas do corpo dele e falou, isso daqui vai ser unidade de medida. Aí ele olhou para o tamanho do pé dele e falou, isso aqui é um pé. Aí olhou o polegar dele e falou, isso aqui é uma polegada. E existem muitas coisas que são medidas desse jeito, muitas coisas mesmo. Por exemplo, avião voando, a altitude de avião usa o quê? Usa pé. Prancha de surf, velho. Sabe como é que se mede o tamanho de prancha de surf? É usando pé e polegada. Por exemplo, você tem a prancha 6'4". O que é a prancha 6'4"? São 6 pés e 4 polegadas. Aí você ajusta o tamanho das pranchas desse jeito. É usando pé e polegada, sério mesmo. Professor, Oi? esse símbolozinho com seu nome. Não, é o símbolo da prancha, mas só que não é exatamente normalmente ele escreve nas provas. Porque esse aqui seria para minutos, segundos. É, isso que eu Entendi. pensava. Não, mas só que eles usam esse símbolo na hora de fazer a medição de unidade de comprimento, eles usam isso daqui lá. E é 6 pés e 4 polegadas e tal. Tá joia? Mas só que a gente fala só 6'4". O americano mede a altura assim. É, exatamente. Média assim. 6'4", 6'4", 6'6". É um saco Mas tem uma diferença de uma polegada, você Sete, mede a dois. mesma altura que a pessoa. Mas americano você tudo errado, porque até para o Fahrenheit, eles só sabem que estão com febre quando o Fahrenheit passa de 2 unidades. Não tem uma equivalência certa. Como assim passa de 2 unidades? Por exemplo, não voada Fahrenheit, eles ficam com febre depois de 38,5. Só que para eles, eles sabem que é febre quando passa de 99, mas não sabem qual a temperatura. Não tem como definir. Eu, hein? Bom, talvez eles gastem o tempo deles em outra coisa mais útil. Dá certo lá. Sabe que, né? Eles evoluem, então não sei, talvez seja isso. Sacou? Mas esse negócio de grau, para evitar a pergunta daquela criatura, né? Do brother meu lá que perguntou. Professor, pode dizer que são 60 graus Celsius? Sério, uma vez o aluno do Biodai, velho, no meio da aula, professor, posso dizer que esse ângulo daí do triângulo é de 60 graus Celsius? Aí ele, não pode não, nessa temperatura aí você vai derreter o triângulo. Nossa, mas é por aí mesmo. Então, por favor, gente, a partir de hoje, quanto mede esse ângulo? Bora! Quanto mede esse ângulo? 60 graus. Esse lado. 10 metros. Esse lado. 5 metros. Esse lado. 5 raios de 3 metros. Esse ângulo. 30 graus. Esse ângulo. 90 graus. A soma dos ângulos internos deste polígono. 60 graus. O perímetro deste polígono. 15 mais 5, 15 mais 5 raiz de 3. metros. Por favor. Gente, vocês não têm noção do tanto de fórmula que a gente está eliminando. Parece que eu estou falando um monte de idiotice. Mas a gente está eliminando uma tonelada de fórmula aqui. Área, como é que se calcula a área? Acho que foi o Rodrigo que definiu, né, Rodrigo? Como é que calcula as unidades de área? Acho que foi você que falou. É os de cima quadrado. Não foi você?
Ou não? Não foi não, né? Foi você? Foi alguém por aí, velho. É o de cima quadrado. Pronto. Ou seja, metro. Galera. Foi o Felipe. Foi o Felipe, né? Foi, obrigado. Foi o Felipe. Metro quadrado. Centímetro quadrado. Quilômetro quadrado. E assim sucessivamente. Decímetro quadrado. Aí tem outros também, né? Milha quadrada, pé quadrado, polegada quadrada. Oi? Dentro das milhas tem dois tipos aí. Tem dois tipos. Ah, tem as milhas náuticas e terrestres. Olha aí, ó. Tem dois tipos de milha aí. Por quê? Ninguém sabe? Porque uma é pra terra e outra milhas náuticas e milhas terrestres. Aí, ó. Tipo assim. Tomou, Rogério? Não, mas Tomou? Eu lembrei do Saraiva agora na escola de professor. Pergunta idiota, tolerância zero, né? você já é horroroso. Obrigado, Aline, pela aula, né? Vai, bora lá. Obrigado, Aline, muito obrigado. Gente, Precisando. quais são outras unidades de área interessantes que tem? Tem uma bem usada. É o Eu sei. Hectare. hectare. Já achei. Boa, Eu sei. boa. Olha a pergunta. Quanto que é um hectare? Quem decorou? Decorou? Confesso que decorou. Mais alguém decorou? Geminiano também decorou? Quem mais decorou? Agora, quem sabe chegar ao valor sem precisar decorar? Ah, eu sei, lembrei. O que, olha o nome, velho. Etimologia da palavra, latim. Sentindo agora o professor de português. Né? Vamos lá. Do latim, hectômetro. Verifique o prefixo. Hect. Hect é o quê? 100 metro. Hectômetro são quantos metros? 100 metros. A pergunta é: o que é um hectare? Olha o nome, gente. Hectare. Área hect. Hectare. O que é um hectare? É um quadrado com 1 hectômetro de lado. Isso é um hectare. É um quadrado com 1 hectômetro de lado. Mas quanto que mede 1 hectômetro? Corresponde a quantos metros? 100 metros. Então o que é um hectare? É um quadrado de 100 metros por 100 metros. 100 vezes 100. 100 vezes 100? 10 mil. É por isso que um hectare corresponde a 10 mil metros quadrados. Porque um hectare é um quadrado com 1 hectômetro de lado. Pronto. Oi? Foi. Exatamente. Ele te dava como nosso. Ele te dava, mas ainda assim teve gente que errou. Mas ele falava, teve também? Em outras palavras, o Enem gosta, né? Então é bom abrir o olho. Então só lembra disso, velho. Hectare, hectômetro. Acho que você já tem duas questões. E um hectômetro, olha, ó. Ai, meu Deus, acho que isso é um sinal. E é sério, e é sério. Hoje de manhã eu fiz foi isso com o pessoal lá. Fiquei falando de assuntos que são cobrados tradicionalmente e tal. Mas no caso, falando de outras coisas. Então vamos lá. Só um pouco, isso aqui saiu um hectare, né? Hectare. Pessoal, tudo bem até aqui? E aí tem outras também. Tá bom? O Harud havia pesquisado, né, Harud? Dizendo que tem até 1 litro aí, né? Existe medida litro para área. Existe medida litro para a área, né? Agora eu não faço a mínima ideia da relação, mas a gente pesquisou aqui e tem mesmo. O Enem pra já área. usou. Oi? O Enem já usou. O Enem usou já? Não tinha visto não, cara. Por isso eu conhecia, eu só descobri por uma questão do Enem.
Nossa, Eu vou falar o que, metade e litro na mesma questão. E tinha o quarto também, se eu não me engano. O outro Quarto? detalhado. Ele fez uma série de conversões de unidades. Uma questão bem interessante. Em distância também tem légua, né? Normalmente nossos loucos falam aí. Né? Fala mesmo. Né? Não, andei lá, as 80 léguas. Aí você fica assim, caraca. É muito, né? É muito. Tipo assim, quanto que dá isso? Não é assim? É sério, inclusive pesquisar aí, uma légua dá quanto, hein? Papa léguas deve vir de légua, né? Papa Léguas. Tem que decorar. Deixa eu ver aqui. Uma légua. Uma légua. Tem quantos quilômetros? 6.600 metros, parece. Espera. É, velho, 80 léguas é coisa. Aí você entende, né? 6 quilômetros, velho. 6 quilômetros, 600 metros. Então, 10 léguas, meu irmão, 66 quilômetros. É show. Nós vamos começar a respeitar mais quando nós vamos falar essas paradas, né? Uma légua são 6 quilômetros, 600 metros. É chão, viu? É chão. Pessoal, não aguento nem meia légua, imagina. Gente, pessoal, e unidade de volume? Bora. Gente, Todo de comprimento ali ao fundo. todo de comprimento cúbico, ou seja, metro cúbico, centímetro cúbico, quilômetro. Pessoal, quero confessar uma coisa aqui para vocês. Eu fico tão incomodado, mas tão incomodado, mas tão incomodado com pessoas que ficam decorando que 1 litro é 1 Struggles cúbico, que a galera parece que não tem noção, velho, do que é o que, do que é quem. É galera que não tem noção mesmo, tá ligado? Quantos quilômetros a Drica tava no trabalho? Tudo meia hora. É assim mesmo. Galera que não tem noção de distância é nesse Quantos quilômetros daqui até onde você olha? Vai meio ali. Gente, olha, o Waze, Google Maps. É sério, gente. Mede de vez em quando a distância da tua casa para outro lugar, quantos quilômetros você vai percorrer. De vez em quando. O Waze, ele fala. Ele fala. É a pia. Tu bem chutado. Não, bem chutado. Tu bem chutado. Sugamos pra cá 20 minutos só se tiver que dar aula, né? Mais de 100 por hora. Se tem que dar aula, vai sair da unidade do Gama e vir pra cá. Eu andava 100 e fiz mais de 20 minutos. E aí eu diminuía por causa do funcionário, amiga. Vou mostrar. Teve uma professora lá. Teve uma questão do Enem do Enem que era tipo, ele dava a distância de um salto entre duas atletas e que era tipo, aí mostrava que era 0,3 metros. E aí dava 5 animais pra você descobrir qual deles tinha tipo, esse tamanho. Aquele tamanho. E era tipo, e várias pessoas erraram assim, porque era ridículo mesmo. É sério, velho, o povo não tem noção do tamanho, velho. O povo não tem noção. Quer ver uma coisa? Hoje, talvez muitos de vocês não tenham mais problema. Chega numa turma de ensino médio de 3º ano, ou no cursinho pré-vestibular da galera que está entrando no pré-vestibular agora, e pergunta para eles: 1 litro
corresponde a... Letra A, não respondam, por favor. Eu não vou saber. Calma, 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 calma. 1 milímetro cúbico. 1, não manifestem emoções, por favor. 1 centímetro A galera vai escolher bem só porque você falou isso. cúbico. Não manifestem. Não manifesta. Decímetro cúbico. 1 metro. Não manifestem. 1 metro cúbico. E 1 quilômetro cúbico. Minha noiva tá no salvo, eu vou pegar aquela treina dela lá. É a sua também, né? Aquela treinazinha escrota lá. Eu tenho uma em casa. Tem umas treinas, você já viu? As treinas de a laser, né? Ótimo, traz, estude. Se eu estiver nos lugares da pavanesa. Ele vai ver rico. Eu tenho uma em casa, vou começar a usar. Sério, pega aquelas treinas. Tem uma treina, velho, laserzinho, que é show de bola. Você coloca no canto aqui e aperta o botão. Ela diz qual é a distância. De vez de 2 centímetros, 1 centímetro, é o mínimo. Pessoal, por favor, imagine uma turma de ensino médio. Você pergunta, letra A, B, C, D ou E. Só uma coisa, quero sinceridade. Quem aqui não tem segurança de dizer qual é o gabarito correto? Levanta a mão aí. Tenho certeza. Ótimo. Isso não é demérito algum. Agora, vamos utilizar o bom senso. Alguém tem uma régua aí? Não, quero. Régua que tem as unidades. Ops. Falei mesmo. Deve estar por aí. Eu não levei pra casa, não. Já quero, ela te volta. Tá por aí. Pode ser pequeno, só tem que ter os tracinhos. Aqui, apareceu um aqui. Obrigado. Todo mundo já viu uma régua na vida? Ótimo. Tem uns tracinhos maiorzinhos, não tem? Eles determinam o centímetro. Então dá mais ou menos essa distância daqui, ó. A distância dos meus dedos aqui é de 1 centímetro, beleza? Mas só que tem uns tracinhos menor ainda do que ele, não tem? Uns bem cotoquinhos? Aí fica um negócio bem pequenininho assim, tem? Isso aqui é 1 milímetro. Então presta atenção. Todo mundo aqui já foi no mercado comprar 1 litro de leite? Sim. 1 litro de suco? Sabe aquela caixinha? Vem com um tantinho de líquido lá dentro. Vem ou não vem? Vamos lá, galera. Agora eu quero que você me diga em qual destas caixinhas faz sentido caber 1 litro de leite que você compra no mercado. Vamos pensar. 1 milímetro cúbico é um cubo com 1 milímetro de aresta. Lembrando, 1 milímetro é essa distância bem cotoquinha aqui, ó. 1 milímetro cúbico é um cubinho bem pequenininho assim, ó. Tá ligado aquelas farinhas mais grossas? Tá ligado aquele grãozinho da farinha mais grossa que às vezes prende dentro do dente? Chata, paneléu. Não tem aquela farinha mais grossa, quando você morde ele fica colado lá. Aí, ó, raiva da zona. Então você pega aquela farinha mais grossa. Um grãozinho daquela farinha mais grossa é 1 milímetro cúbico. Olha o outro lá, já lembrando. Não sejais, não sejais. Então 1 milímetro cúbico é aquilo. 1 centímetro cúbico é isso aqui, ó. É um cubo com 1 centímetro de aresta. Isto é 1 centímetro cúbico. 1 decímetro cúbico é um cubo com 1 decímetro de aresta. 1 decímetro, ó, o nome decímetro. São 10 centímetros. Isso aqui é 1 decímetro cúbico. 1 metro cúbico, 1 metro, mais ou menos aqui. Metade de mim. 1 metro cúbico. 1 metro cúbico, beleza? 1 metro cúbico é um cubo com 1 metro de aresta. Tá imaginando? 1 metro cúbico maior do que essa mesa aqui, né? A altura é maior, mas só que a largura é menor. Compensa um outro. E 1 quilômetro cúbico, 1 quilômetro, lá. Beleza? 1 quilômetro, velho, vai ser daqui. Nossa. Lá no meio do parque da cidade. Tá vendo isso aqui? 1 quilômetro, né? Aí você vai 1 quilômetro para lá, 1 quilômetro para lá e 1 quilômetro lá para cima. Para você entender o que é 1 quilômetro cúbico, under the dome.
tá ligado? Imagina isso, um mega cubo assim, tá ligado? A pergunta que eu vos faço é, presta atenção, principalmente quem tá com insegurança. Presta atenção. Gente, em qual destes cubos faz sentido caber 1 litro de leite? 1 milímetro cúbico, 1 centímetro cúbico, 1 decímetro cúbico, 1 metro cúbico ou 1 quilômetro cúbico? Pelo amor de Deus, em qual deles faz sentido? Rogério. Caber cravado. O decímetro, ele, assim, ele é o que mais, é o mais óbvio, né? Mas assim, eu não imagino 1 litro de leite cabendo aí. Porra, então Parece- você pode imaginar. Parece que sobra, entendeu? Tipo assim, parece que sobra. Primeira coisa que eu te informo, a caixa não tá cheia. Aquele potinho de Novalgina tem 20 ml, não é? Naquele potinho de Novalgina, cabem 20 desse tipo. Cabem 20 desse tipo. Estende sua mão. Estende sua mão. Colocar 20 cubinhos aí, Naquele potinho de Novalgina, aquele líquido, cara, cabem 20. ó. Acho que eu tenho um aqui. É impressionante, porque quando você tira a forma cúbica dele, coloca uma forma mais próxima da esfera, a forma dele fica Eu acho que eu tenho um aqui que minha mãe me deu uma vez aqui, ó. bem Aqui, ó. 15, 15. 15, né? 15 cubinhos. 15 ml, 15 cubinhos. Quantos tem aí? 5, 10, 11. A caixa não tá cheia, é? Olha isso aqui. Não, não. Eu vou reclamar dos meus direitos. E a minha mãe fica falando. Não vai encher, não. É porque a gente sacode e ela não balança, né? É porque tem vácuo lá dentro, mas ela não vai encher, não. Ela não vai encher, não. Olha aqui, gente. Acho que vai ficar melhor assim. Se você abrir a primeira vez, né? Pronto. Mas sim. É, mas sim. Gente, olha só. A amostra do curso de Química. Derrete. Funde essa madeira. Olha o tanto de madeira que tem na mão do Harut. Tá vendo essa quantidade de madeira aí? Derrete. Vai caber aqui, ó. Cabe aqui. Você quer um refrigerante de 500 ml? Quer um refrigerante de 500 ml? Tá aqui, ó. Tá aqui tua copa. 500 ml. Derrete, coloca no copo do McDonald's. É isso aqui. Você quer 1 litro de coca? Tá aqui. Quer 2 litros? Faz o lanche. Olha a nossa coca de 2 litros aqui. É nada do lanche. Tá na hora do lanche, né? Traz essa salgadinha. Tá aqui, ó. Olha a tua coca de 2 litros aqui, ó. Tá aqui tua coca. É isso aqui, ó. Uma coca de 2 litros. Professor, mas parece que tem mais coca lá do que aqui. Pois é. É porque o formato lá é redondo. Aí você pega isso daqui, imagina um círculo aqui, ó. Você tá vendo o tanto que sobra pra cá? E ainda faz a barriguinha pra dentro assim, não faz? E lá no final ainda dá uma funilada, não faz? Isso tudo faz com que o nível da coca consiga ser elevado. E você imagina que tem mais. Mas no fundo, saiba, só tem isso aqui. A professor, fiquei triste agora. Então para de ver. Não, professor, fiquei feliz. Isso aqui são 2 litros. É sério, isso aqui são 2 litros. Só tem uma coisa. Isso aqui são 2 litros de madeira. Pergunto, se colocarmos na balança, isso aqui vai acusar mais de 2 quilos ou menos de 2 quilos? Depende da densidade. Se você jogar isso aqui na balança, isso vai pesar mais de 2 quilos ou menos de 2 quilos? Barco é feito de quê? Madeira. Por quê? Então responde pra mim, pelo amor de Deus, criaturas. Se eu jogar isso aqui na balança, vai dar menos de 2 quilos ou mais de 2 quilos? É lógico que é menos! É lógico que é menos, porque senão o barco não seria feito de madeira, uai! É lógico que a densidade do barco é menor. E vocês aí tirando onda, né? Eu entendo densidade. Então responde, criatura, use seu bom senso junto com ela. Tá aqui, ó. Isso aqui vai dar menos de 2 kg se você jogar na balança. Pode jogar, traz a balança. Se tivesse o professor do Marista aqui, eu ia pedir pra ele. Ele é daqueles caras que ficam medindo tudo, que não vai comer esse corpo. 2,3 gramas de canela para colocar em 57 gramas de banana. Eu sei que tem como, mas eu não sei fazer. Transformar, por exemplo, volume em peso. Usando densidade.
A pergunta da Aline: professor, tem como transformar volume em peso? Tem. Por exemplo, imagina essa madeira, tem uma densidade de 0,9 gramas por centímetro cúbico. O volume dessa madeira é de 2 litros. 2 litros são quantos centímetros cúbicos? 2.000 centímetros cúbicos. O que significa uma densidade de 0,9 gramas por centímetro cúbico? Densidade. O que é densidade mesmo? Vocês são feios. Não gostei. O que é densidade? É a massa concentrada em uma unidade de volume. Não vem me falar mais sobre volume. Vocês são da reciclagem. Não sejam esse horroroso. O que é densidade, por favor? É a massa para cada unidade de volume. O que significa dizer que a densidade da madeira é 0,9 gramas por centímetro cúbico? Que a cada 1 centímetro cúbico você tem 0,9 gramas. Em outras palavras, se você pegar um cubinho desse aqui e colocar na balança, com licença, a balança está acusando aí. Fala aí, 0,9. Obrigado. Agora dobra. Tá voltando de pé. Tá voltando de pé. Você tá perdoado. É mais ou menos assim: 0,9, 1,8, 2,7 e assim sucessivamente. A cada unidade de volume, 0,9 grama. Agora fala pra mim, você tem 2 litros. Só uma pergunta: 1 ml é o quê? Mililitro deve ser milímetro cúbico, né? Não, cala a boca. Material dourado, unidade, 10 unidades, uma dezena, 10 dezenas, uma centena, 10 centenas, uma unidade milhar. Em outras palavras, em um cubão desse, você tem 1000 cubinhos desse. Todo mundo concorda? Esse cubo não é 1 litro. Esse cubinho não é 1 milésimo do litro. Se é 1 milésimo do litro, ele é 1 mililitro. Então fala para mim, por favor: 1 mililitro, 1 ml é 1 centímetro cúbico. 1 ml é 1 centímetro cúbico. A gente vai ter até o Enem, pode ficar tranquilo. 1 ml é 1 centímetro cúbico. Por quê? Isso não é 1 centímetro cúbico? Isso não é 1 decímetro cúbico? 1 decímetro não são 10 centímetros? Então 10 centímetros por 10 centímetros por 10 centímetros. 10 vezes 10 vezes 10 dá 1000. Então em um cubão desse, você tem 1000 cubinhos desse. Como isso é 1 decímetro cúbico, isso dá 1 centímetro cúbico. Mas isso dá 1 litro. 1000 centímetros cúbicos em 1 litro. Ou seja, 1 centímetro cúbico é 1 milésimo do litro. 1 ml. A gente vai trabalhar bastante isso. Na hora de resolver os problemas, a gente vai trabalhar bastante. Por enquanto eu quero só que vocês imaginem essas situações. Vocês concordam que 1 mililitro é 1 centímetro cúbico, gente? Então tá aqui, ó. 1 litro, 1 mililitro. Agora eu pergunto: você tem que decorar mesmo que 1 decímetro cúbico é 1 litro? 1 decímetro cúbico é 1 litro? 1 decímetro cúbico é 1 litro? Tem que decorar mesmo, velho? Lógico que não. Óbvio que não. Respondendo a sua pergunta, como é que converte de volume para massa? Assim, você tem que ter densidade. No caso aqui, 1 centímetro cúbico não tem 0,9 gramas? Em 2 litros, não são 2.000 centímetros cúbicos? 2 litros, não são 2.000 centímetros cúbicos? Em 1 centímetro não tem 0,9? Em 1 centímetro cúbico não tem 0,9 gramas? Em 2.000 centímetros cúbicos vai ter o 0,9 gramas 2.000 vezes. Vai dar quanto? 1.800 gramas. 1,8 kg. Pronto. 1,8 kg, quanto você quiser. Então, quem é que faz esta passagem de volume para massa? Densidade. É por isso que naqueles problemas, tá ligado aqueles problemas de gelo? Você enche o copo e coloca gelo até a borda. Se você deixar o gelo derreter, ele transborda. Se você colocar o gelo dentro de um copo e encher o copo até a boca, pode esperar. Se você deixar o copo lá quietinho, ele vai transbordar. Por que ele vai transbordar?
a realização da água diferente quando está sólido. Porque a densidade do gelo é menor do que a da água. Quando ele vira líquido, ele fica com a densidade da água e ele ganha volume. Ao ganhar volume, como está na borda, ele vai transbordar. Tanto é que existe aquela expressão, né, apenas a ponta de um iceberg. É por quê? Porque 10% do iceberg está para fora, 90% está lá embaixo, você nem vê. Então, nestes problemas que envolvem gelo, alguma coisa flutuando, você tem que considerar a densidade para calcular os volumes. Se você não considerar a densidade, você roda. Tudo bem até aqui? Beleza? Posso apagar isso aqui? Tira a foto aí. Ah, faltou aqui, né? Não. Não o quê? É verdade. Ah, só. Eu só tava pedindo pra tirar foto. Tem também a onça fluida, né? Né? Nossa! A garrafa de refrigerante aí. Com essa merda foi muito difícil. A questão do Enem? Não, eu tava fazendo uma receita com Uma receita com E osso. aí era muito difícil, gente. Eu cheguei a. Aí eu Ficou falei, boa a receita? A receita não, é a comida. então, ficou gostoso. Só não atingi a textura, mas deu certo. Eu comia só massa depois. Vai de novo depois e traz pra gente aqui como vai. Tava fazendo macarrão. Só que. Fazendo o quê? Macarrão. Macaroons? É o quê? Tem um recheio, né? O Parece Eduardo já tá crescendo o olho aí, a roupa dele. Parece um sanduichinho pequenininho, parece um hambúrguer de steak. É? Só que dá muito trabalho. Sério? E aí eu errei na hora de fazer. Como é que é aquele negócio branco lá, com clara neve? Clara neve. Só que tipo, não era clara neve normal. Aí era com rosa, aí eu ficava. Aí eu vou. Tenta de novo. Vou tentar, eu também comprar mais farinha de gente arroz, pode- sabe como é difícil achar isso? Nossa, caraca, mas nada que tenha mais de 3 ingredientes eu faço. No máximo é 3. Já vi no site no Instagram que eu sigo lá na TV. Posso apagar, gente? Posso? Gente, seguinte. Vamos falar nas fórmulas agora. Vocês vão ver como as fórmulas não precisam ser decoradas. Agora eu falei, vou mudar um pouquinho a pegada dessa aula daqui. Saúde. Restinha, assim, tem 3, Seguinte, humanidade. Quem se lembra? Só uma coisa, o que eu estou pagando para apagador? Esqueci, ó. As férias. Galera, vamos aqui? Olha só. Área do retângulo. Como é que se calcula a área de um retângulo, hein? Pessoal, boa tarde. Como é que se calcula a área do retângulo? Multiplica a base pela altura. É impressionante você chegar numa turma de ensino médio e perguntar: o que é a área? Eles respondem: base vezes altura. Estou mentindo? O que é a área? Base vezes altura. É base vezes altura. É impressionante. Fizeram essa pergunta hoje na sala, lá do vezes lado. E aí? Foi lá do vezes lado a resposta. Lado vezes lado. Ele não pensou nem no retângulo, ele pensou no quadrado. Lado vezes lado. Difícil falar lado ao quadrado. Lado vezes lado. Não é lado ao quadrado? Não. Lado vezes lado. É diferente, mas é a mesma coisa. Né? A filosofia circular. Presta atenção. Gente, olha aqui. Prestem muita atenção, sério. A parte mais importante da aula aqui, junto com a parte de você não se esquecer das unidades. Prestem atenção. Considere este retângulo.
Este lado dele aqui embaixo mede 4 centímetros de comprimento. Este lado dele aqui mede 3 centímetros de comprimento. A pergunta é: quanto mede a área deste retângulo? 12 metros quadrados. Só uma pergunta: o que significa saber qual é a área deste retângulo? Quantos quadradinhos tem? Isso, presta atenção aqui. Presta muita atenção, gente. Quando a gente diz que este lado mede 4 centímetros, significa dizer que o tamanho desta linha é dado por 4 unidades de comprimento. No caso, a unidade que eu estou utilizando é o centímetro. Então, eu estou dizendo que o tamanho deste segmento aqui é dado por 4 unidades iguais a 1 centímetro de comprimento. Dizer que este mede 3 centímetros é dizer que este lado tem 3 unidades com 1 centímetro de comprimento. E aí, quando a gente diz que a área, se eu pergunto quantos quadradinhos tem nessa figura, dizer que são 4 centímetros de comprimento a base dele, significa dizer que existem 4 fileiras com 1 centímetro de largura, 4 fileiras com 1 centímetro de espessura. Aqui estão 4 fileiras com 1 centímetro de espessura. E dizer que a altura dele é de 3 centímetros é dizer que existem 3 linhas com 1 centímetro de altura. A pergunta que eu vos faço agora é: como é que a gente faz para contar quantos quadradinhos tem aqui dentro? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Você conta assim? Não. Então tá bom, conta aqui no chão quantos tem. 1, 2, 3. Por que multiplica o número de linhas pelo número de colunas? São 4 colunas, em cada coluna tem 3 quadradinhos. Então, para você saber a quantidade total de quadradinhos que tem nessa gororoba daí, você vai pegar o quê? Vai pegar a quantidade de colunas, são 4 colunas com 1 centímetro de largura, presta atenção, e vai multiplicar pela quantidade de quadradinhos por coluna. São 3 quadradinhos por coluna. Presta atenção. 4 centímetros vezes 3 centímetros vai dar 12 quadrados com 1 centímetro de lado. É por isso que a gente usa esse termo 2 aqui em cima. É porque o 2 não remete a elevar ao quadrado, o 3 não remete a elevar ao cubo. Se vocês quisessem, é sério, o cara que definiu a notação que a gente ia usar para a área, ele poderia perfeitamente ter substituído isso. Se ele quisesse usar essa notação daqui também, ó, ele poderia usar essa notação. Se ele quisesse usar essa notação daqui, ó, são 12 quadrados com 1 centímetro. Isso aqui eu estou inventando essa notação. Tá? Por favor, estou falando que existe. Em qual livro que eu vi? Não, são 12 quadrados com 1 centímetro de lado. Então você pode dizer isso, são 12 quadrados com 1 centímetro de lado, mas ele poderia também dizer que são 12 quadrados com 1 centímetro de lado. Acontece que, quando a gente coloca o número 2 aqui, isso dá a noção de quadrado. Então, por exemplo, quem mora no Guará? Quem mora no Guará? Pois é, galera do Guará. Minha mãe mora lá no Guará. Um lote lá no Guará, por exemplo, tradicionalmente tem uma lote de 200 metros quadrados. O que é um lote de 200 metros quadrados? A maioria das pessoas diz que são 200 metros. Né? Muita gente diz que é 200 metros. Não é nem 200 metros, é 200 metros. É 200 metros. O que significa um lote de 200 metros quadrados? Você vai lá no portão do lote, pega a trena e vai medir 10 metros de comprimento. Aí depois você entra no lote, pega a trena e mede até o muro, nos fundos da casa, 20 metros de comprimento. Então qual é a situação do seu lote? O lote tem 10 metros de comprimento. Com licença que eu vou colocar aqui o metro como sendo um pouquinho menos. Ó, 3, 4, 6, 8, 10 metros. 10 metros de comprimento, 2, 4, 6, 8, 10.
Aqui, ó, lote lá do Guará. São 10 metros de comprimento por 20 metros de largura. Então o que vai acontecer aqui? Ó. Presta atenção aqui, gente. Já falei, parece baboseira, mas só que você não tem noção do tanto que isso vai facilitar a nossa vida. O que significa um terreno com 200 metros quadrados de área? Você tem noção do que é um metro? Isso aqui é assim, mais ou menos? Beleza? Então o que é um quadrado com 1 metro de lado? É 1 metro quadrado. Tá imaginando um quadradão aqui com 1 metro mais ou menos de lado? Estão imaginando? Beleza? Vai dar mais ou menos aqui, senhor. Dá mais ou menos aqui, ó. Aqui, ó. Esse quadrado aqui do lado direito. Não tá vendo? Beleza? Dá mais ou menos isso aí. Você pega esse quadradão daqui, uma chapa dessa, vai lá no terreno, lá no Guará e vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. A cada chapa dessa, a cada fileira dessa vai 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 130, 20. Já falamos 111. 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190. Aí vai a última faixa, 200 metros quadrados. São 200 chapas com 1 metro de lado. Por que eu estou falando tudo isso? Vocês estão resolvendo questão, velho? Quando você esquece as unidades, é impressionante. O que vocês erram de conversão de unidade não está no gibi. E sabe por que vocês erram? Porque não sabe fazer conversão, principalmente porque você não tem noção do tamanho das coisas. Sabe aquelas questões do Enem que tem 8, 80, 800, 8 mil, 80 mil? Me desculpe, uma pessoa que erra aquilo é porque ela não tem noção de tamanho. Calma, a prova é daqui a 3 meses. Não tem noção de tamanho. Não tem noção de unidade medida. Mas não é fácil ter essa noção. Não é fácil para os outros. Para você? Para você? Por exemplo, é difícil você ter uma noção que 1 litro corresponde a 1 decímetro cúbico? Que 1 hectare são 10 mil metros quadrados? Que 1 quilômetro tem 1000 metros? Então não é difícil. Você quer não estudar. Aí vem aquela nossa máxima, né? Não existe peguinha. Você que estudou pouco. Se estudou pouco, só lamento. Sobre a camiseta, vai ser assim, né? Não, vai ser menos agressivo. Não vai poder ser agressiva, não. A galera não vai. Da matemática. Mas, gente, eu quero uma camisa com esta frase. Eu quero uma camisa com esta frase. Eu quero dar porrada na galera. Mas, gente, olha só. Eu acabei desconcentrando aqui agora, falando aí da camisa e tudo. Só uma pergunta. 1 quilômetro quadrado são quantos metros quadrados? Gente, 1 quilômetro quadrado são quantos metros quadrados? 100 mil metros quadrados. 1 quilômetro quadrado são quantos metros quadrados? É fácil. Metros quadrados não, vai ficar só metros. Tá vendo aí o que acontece? Vamos usar o bom senso? Me explique. Ei, eu falei um monte de merdinha aqui agora da casa lá do Guará. Não falei dos quadrados lá? Falei ou não falei? Então vocês poderiam me explicar o que significa uma área de 1 quilômetro quadrado? É um quadrado com lado quanto? 1 quilômetro. Agora falem para mim, pelo amor de Deus, criaturas. 1 quilômetro, ele corresponde a quantos metros? Então o que é 1 quilômetro quadrado? É um quadrado com um lado medindo 1000 metros e o outro lado medindo 1000 metros. Então 1 quilômetro quadrado é um quadrado de 1000 metros por 1000 metros. Fala pra mim, quanto é que dá 1000 vezes 1000? 1 milhão. Então 1 quilômetro quadrado corresponde a 1 milhão de metros quadrados. Ou se preferir,
1 quilômetro quadrado corresponde a 10 a sexta metros quadrados. Aí as pessoas só se lembram que é 10 a sexta porque unidade de comprimento é 10 ao cubo, unidade de área é 10 a sexta, unidade de volume é 10 a nona. Ele não faz a mínima ideia do porquê. Quer ter a ideia do porquê? Olha pro chão, criatura. É sério, olha pro chão. O que vocês estão vendo? Ótimo, eu quero que você olhe para um destes quadradinhos de forma bem atenta. Agora eu quero que você imagine você dobrando o tamanho, o comprimento dos lados, de todos os lados deste quadrado. Você está imaginando você dobrando o comprimento de todos os lados deste quadrado? Você vai ter um quadrado maior ou menor do que você tinha antes? Maior. Ótimo. O que eu pergunto é, a área deste novo quadrado que você construiu, ela corresponde à área do quadrado antigo multiplicado por quanto? 4. Por 4. Todo mundo concorda? Todo mundo enxergou isso? Então, se eu dobro o lado de um quadrado, o que eu faço com a tua área? Quadruplica. Ok, todo mundo? Agora eu vou fazer diferente. Triplica o lado do quadrado. Calma. Pega o seu quadradinho pequenininho, o quadradinho que você usou como referência no início, e agora triplica o lado do quadrado. Todos os lados agora vão equivaler ao triplo do que você tinha antes. Você está vendo com um quadradão bem grandãozão aí? Então vamos lá. Se você dobra o lado de um quadrado, o que você faz com a área? Quadruplica. E se você triplica o lado de um quadrado, o que você faz com a área? Noviplica. E se você quadruplicar o lado de um quadrado, o que você faz com a área? 16 plica. E se você cinquuplicar o lado de um quadrado, o que você faz com a área? 25 plica. Professor, 25 plica não existe, estou cagando e andando, você está entendendo? É o que importa, acabou. Por que você 25 plica? Simples, você multiplica por 5 a primeira dimensão, multiplica por 5 a segunda dimensão, 5 vezes 5 dá 5 ao quadrado, e se você multiplicar por 10 uma dimensão, e por 10 a segunda dimensão, você concorda que a sua área vai ficar multiplicada por 10 vezes 10, que dá 10 ao quadrado? E o volume vai ser 10 vezes 10 vezes 10, que dá 10 ao cubo? Lembra aqueles negócios de sólidos semelhantes? Vzão sobre Vzinho é igual a Hzão sobre Hzinho ao cubo. Azão sobre Azinho é igual a Hzão sobre Hzinho ao quadrado. Óbvio! Óbvio! Olha pro chão que tu entende. Então não é nada de sólido semelhante. É proporção, velho. E se você aumentar o lado de um quadrado em 20%? O que acontece com a sua área? Se você aumentar o lado de os dois lados de um quadrado, se você aumentar os lados de um quadrado em 20%, o que vai acontecer com a área? Ela vai aumentar quantos por cento? 44. 40%? Não. 44. Quanto? 4%? Não. 44%. Perfeito. Por que 44%? Como é que você dá um aumento de 20% que eu esqueci, gente? Você multiplica por 1,2 uma das grandezas e por 1,2 a outra. Quanto é que dá 1,2 vezes 1,2? 1,44. Então a área antiga não fica multiplicada por 1,44? Logo, quando você multiplica por 1,44, significa que a área ficou o quê? 44% maior. Ah, mas o Enem não mexe com isso. Quem falou que o Enem não mexe com isso? Vocês se lembram disso aqui? Da placa de cerâmica? 30 centímetros? 15 centímetros? E aí a questão dizia, a cerâmica, quando ela saiu do forno, né, ela dá uma contraída. E ela perde 20% das suas grandezas lineares. Logo, ela perdeu quantos por cento da tua área? A questão perguntava isso. Vocês acham que eu coloquei 30 e 15? Eu tenho mais o que fazer. Eu coloquei A e B. Não vai perder 20% de A? Vai sobrar 80% de A. Não vai perder 20% de B? Vai sobrar 80% de B. Então qual vai ser a nova área? 80% de A vezes 80% de B, que vai dar 64% de AB. A área antiga não era A vezes B?
A área nova não é 64% de A vezes B? Então perdeu 36%. Marca 36% e vai para a próxima. Mas teve gente que saiu fazendo regra de 3. 30 está para 100%, assim como X está para 20%. X é igual a 6. 15 está para 100%, assim como Y está para 20%. Y é igual a 3. 30 vezes 15 dá 450 centímetros quadrados. 24 vezes 12. 24 vezes 12. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 2, 4. 1 vezes 4, 4. 1 vezes 2, 2. Já confundi tudo aqui. 1 vezes 4, 4. 1 vezes 2, 2. 8, 8, 2. E ainda vai fazer a última regra de 3. 288 está para X, assim como 450 está para 100%. Aí lá vai a regra de 3. X é igual a 288 vezes 100 dividido por 450. 28800 dividido por 450. Corta o 0. 288 por 45 vai dar 6. 100 vezes 5 dá 30, 100 vezes 4 dá 24, né? Então vai dar 270, sobra 18. Aí desce o 0, aí dá 4, aí dá 0. 64. 100 menos 64. 4 não pode, pede emprestado. Então aqui dá 0, aqui dá 9, aqui dá 10, já te cortei errado aqui ainda. 10 menos 4 dá 6, 9 menos 6 dá 3. E é 36%, gabaritei. Para. Como é que você tira 20%? Não multiplicando por 0,8? 0,8 vezes 0,8 não é 0,64? Não falta 36%? Vai para a próxima. Mesma questão da lata, né? Lembra da lata? Lembra? Teve uma outra questão, o Enem é tão criativo com essas coisas, que no outro ano ele fez isso, ó. Ele colocou um cubo. E aí o que ele falou desse cubo? Perdia 20% das suas arestas lineares. Aí perguntava, quantos por cento que ele perdeu de volume? O que você faz? O novo volume era quantos por cento do antigo, um negócio desse. Aí ele fazia isso, ó. 0,8 vezes 0,8 vezes 0,8. Quem faz conta de cabeça sabe que 8 é 2 ao cubo. 2 ao cubo dá 2 a nona. Como 2 a décima dá 1024, 2 a nona é 512. 512 dividido por 1000. Então pronto. 0,512. Resposta. Sobrou 51,2%. Então ele perdeu 48,8%. Aí você marca. Isso quando você mistura as coisas. Então, nós ficamos no primeiro semestre trabalhando porcentagem, trabalhando uma porrada de coisa. Trabalhando proporção, escambar 4. Agora está na hora da gente aplicar a maioria dessas coisas. E saiba, o Enem adora aplicar isso em geometria, velho. Adora. Tudo bem até aqui? Beleza? Ótimo. Vamos para as fórmulas, né? Vocês entenderam por que a fórmula da área do retângulo é base vezes altura? Vocês podem me dizer as outras? Posso pagar a bagunça? Posso? Ótimo. Pessoal, vocês me permitem passar uns 10 minutinhos por conta daquelas conversas que a gente teve? Sim ou não? Sim. Sim? Beleza? Só pra gente falar de todas as fórmulas. Oh, que fórmulas mirabolantes. Tranquilo. Ai, mesmo. Não, tá bem. Pessoal, as fórmulas que eu tenho para mostrar aqui para vocês são paralelogramo. Quem lembra da fórmula do paralelogramo? Eu vou colocar aqui, tá? Presta atenção todo mundo aqui. Presta atenção. Vou desenhar um paralelogramo aqui. Os lados deste paralelogramo são o seguinte. Presta atenção. 5 centímetros, raiz de 13 centímetros e esse negócio aqui mede 3 centímetros. Quero saber qual é a área deste paralelogramo. Presta atenção aqui. Letra A.
E aí? Para desse treco aí. Primeiramente, eu quero que levante a mão quem tem segurança para dizer a resposta é tal. Dou minha cara a tapa. Quem tem segurança? Levanta a mão, quero ver a segurança. Boa. Galera que tem segurança, fala pra mim, gabarito, A, B, C, D ou E? D de dado. Receberam segurança? Aí alguns podem dizer, caraca, velho, tem a galera que tem segurança mesmo, eu ainda não tenho. Não tem problema algum, você vai adquirir agora. O que é calcular área mesmo que eu esqueci? O que é calcular área? Então eu quero saber quantos quadradinhos cabem nesse negócio, é ou não é? Beleza. Tem gente que marca a letra A, né? Lado vezes lado. Né? Lado vezes lado. Não, deixa de ser horroroso. Não é nada de lado vezes lado. É o número de quadradinhos. Muito simples. Tá vendo esse triângulo do lado esquerdo aqui? Coloca ele aqui. Você concorda que calcular a área do paralelogramo é a mesma coisa que calcular a área desse retângulo? Como é calcular a área do retângulo? Base vezes altura. E a base é quanto? 5 e a altura é 3. E 5 vezes 3 é 5 raiz de 3? 5 vezes 3 dá quanto? 15. Quer ver a prova de que cabem exatamente 15 quadradinhos aqui? Presta atenção aqui, ó. Ó. Presta atenção aqui, olha só. Olha aqui, humanidade. Tá vendo essa pecinha bem daqui? Você concorda que ela encaixa com essa daqui de baixo? Todo mundo concorda que ela sai daqui e encaixa bem aqui? Agora, você tá vendo essa outra pecinha daqui? Ela é essa pontinha aqui de cima, né? Então vamos contar quantos quadradinhos tem, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Esse com esse. 12. Esse com esse. 13. Essa pecinha encaixa dessa. 14. Essa peça encaixa nessa. 15. Viu como são 15 quadradinhos que cabem dentro? Agora, qual que é a ideia para calcular a área? Você pega a base e multiplica pela altura. Professor, então a fórmula da área do retângulo é igual à fórmula da área do paralelogramo? Óbvio que sim. Só você tirar a pontinha e trazer para cá. Existem paralelogramos mais tronchos, que eles vão até lá em cima assim? Tem, sem dúvida. Mas você fazendo esse quebra-cabeça, você consegue construir. Inclusive, falando em quebra-cabeça, tem mais um material para vocês comprarem. Um material que vocês têm que trazer a partir de quinta-feira. Folha de papel quadriculado, pode trazer. É, vocês já compraram, traz, dá lá em casa. E o segundo material que vocês têm que comprar. Esse nome é... Isso aqui é para passar tempo, tá? Para vocês relaxarem. É sério, momentos de descanso. É esse material aqui, ó. Gente, baixa o aplicativo. Não, eu quero que vocês brinquem assim, ó. Quero que vocês brinquem mesmo. Só fica impossível, são 6 peças, né? O Tangram são 7 peças. E 6 é impossível fechar o quadrado, não é isso? São 7. E aí, meu irmão, o Tangram é sensacional, é sério. Por quê? O que tem de importante nele? Você vai desenvolver a habilidade de olhar para uma figura e imaginar qual é a peça que se encaixa daquele jeito para ficar a figura daquele jeito. Isso amplia a sua imagem de geometria espacial absurdamente. Só uma coisa, galera. Aí. Presta atenção. 15 quadrados com 1 centímetro de aresta. Agora tem outro cara que eu quero falar aqui. É o losango. Como é que se calcula a área de losango? Diagonal maior vezes diagonal menor. Base vezes altura, não. Não é base vezes altura, não. Dividido por 2. É só procurar os Presta atenção. Presta atenção. Só pergunta, o que é um losango? Isso é um quadrado
terminar. Cala a boca. Não, não, não e não. Gente, fala pra mim, o que é um quadrilátero? O que é um quadrilátero? Tá difícil aí? Tem 4 lados. Isso! É um polígono que tem 4 lados. Faltou o A do quadrilátero. 4. Dentro dos quadriláteros tem uns caboclinhos que tem um par de lados paralelos. Qual é o nome deles? Trapézios. Aí dentro dos trapézios tem um quadrilátero que tem uns lados opostos paralelos. Qual é o nome dele? Paralelogramo. Isso! Agora dentro do paralelogramo tem um quadrilátero que tem os 4 ângulos iguaizinhos. Qual é o nome dele? Isso, retângulo. Ah, não. Mas aí tem um outro que tem os 4 lados iguaizinhos. Qual é o nome dele? Isso, losango. É uma inversão. Por favor, o nome é losango. Não é losangulo. Olha eu escrevendo losango. Não consegue fazer 2 coisas ao mesmo tempo, não é falar e escrever. Losango. Porque tem gente que pensa, né? Se é retângulo e é triângulo, então é losangulo. Você é horroroso. Professor, mas cadê o quadrado? Oh, que retângulo lindo! Tem gente falando, não, professor, isso não é um retângulo, isso é um quadrado. Isso é um retângulo horroroso, olha lá, pelo amor de Deus! E fala pra mim, todo quadrado é um retângulo? Sim. É. Nossa, olha que trapézio belo. Não, professor, trapézio não tem que ser assim. Não, horroroso. Isso é um trapézio. O que é um trapézio? É um quadrilátero que tem um par de lados paralelos. Olha para essa criatura aqui e fala para mim, esse caboclo aqui de cima é paralelo a esse caboclo de baixo? Ele tem 4 lados? Então isso aqui é um trapézio, horroroso. Isso é um trapézio. Mas é um trapézio mais belo. Mas não deixa de ser trapézio. Então o quadrado é tudo, exatamente. No mundo dos quadriláteros, o quadrado é tudo. O quadrado é um trapézio? Todo quadrado é um trapézio? Sim. Todo trapézio é um quadrado? Não. Todo retângulo é um paralelogramo? Sim. Todo paralelogramo é um retângulo? Não. Todo retângulo é um losango? Não. Todo losango é um retângulo? Não. Existem retângulos que são losangos? Sim. Qual o nome deles? Quadrado. Então isso aqui é um losango? Sim. Isso aqui é um retângulo? Sim. Isso aqui é um trapézio? Sim. Isso aqui é um paralelogramo? Sim. Isso aqui é um quadrado? Sim. Isso aqui é a bagaça toda. Por que ele é um losango? Porque ele tem os 4 lados iguais. Por que ele é um retângulo? Porque ele tem os 4 ângulos iguais. Por que ele é um paralelogramo? Porque os lados opostos são paralelos e consequentemente tem a mesma medida. Por que ele é um trapézio? Porque ele tem um par de lados paralelos. Então isso aqui é tudo. Então, quando a gente é criança, a gente fala retângulo é assim, quadrado é assim. Não. Não, não e não. Ainda vou ensinar as professoras lá de pedagogia a falar que isso aqui é um retângulo também. Vai ter que refazer todos os probleminhas lá. Então, gente, quinta-feira, já deu 4h10, né? Quinta-feira, aí o Harold começa trabalhando, né? Ele vai começar trabalhando exatamente essas fórmulas, detonando essas fórmulas, e gostaria de pedir para vocês circularem algumas questões aí. Sexta tem aula, professor? Sim, sim. Essa sexta vai ter aula, porque na próxima sexta vai ter um aulão das disciplinas aí, que a gente vai fazer um aulão aí para transmitir ao vivo e tal. Sacou? Para fazer divulgação dos cursos. E não se esqueçam, chama a galera, chama a galera. Marca aí, gente, questões. Vou colocar aqui, tá? Questões. 1, 3. Essa sexta não vai. Beleza, ixi.
Gente, essa sexta o Harold tá com problema que ele tem viagem. Então vou verificar com ele direitinho, a gente vai ver como é que a gente vai fazer, tá bom? Beleza? Tá joia? Então vamos lá, olha só. Cadê? Questão 1, 3, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 18. Vou refazer só porque eu cabeças. Dia 21. Lembre-se, às vezes uma mesma questão tem mais de um jeito de resolver. Às vezes sempre. De vez em sempre. Tá joia?